Olá a todas e a todos, bom dia, bem-vindos ao canal Arbitragem. Nós estamos aqui hoje para o Observatório da Arbitragem. A ideia é conversar com pessoas envolvidas na arbitragem e profissionais. Hoje a gente tem aqui, para começar, o professor Hermes Marcelo Huck, que é professor titular sênior da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado sócio de Huck Otranto Camargo Advogados. Esse é um currículo mínimo, ou seja, aqui na descrição desse vídeo a gente vai colocar as demais, a gente poderia ficar 20 minutos aqui lendo o currículo dele. Para essa entrevista eu dei uma pesquisada e li vários artigos sobre o professor. E um dos que eu mais gostei foi o artigo do Pitombo, Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, que chama ele de Mestre da Resiliência. Eu gostei muito desse título e queria apresentá-lo como esse também. A gente agradece aqui muito os nossos mantenedores e apoiadores do canal Arbitragem, que fazem esse projeto e tantos outros possíveis, e agradecemos muito o professor por se disponibilizar a estar aqui hoje para conversar com a gente. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Laura, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer e, na verdade, uma honra poder aí compartilhar com você alguns minutos do Observatório da Arbitragem. Maravilha. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, você se formou em 1965 e fala um pouco para a gente, para quem estiver assistindo aqui, como é que foi o início da sua carreira? Bom, como você já disse, eu me formei no século XII e desde então eu só fiz duas coisas na vida desde então. Advoguei, trabalhei como advogado e dei aulas. Eu nunca tive nenhuma outra atividade. E eu me iniciei na advocacia, e aí como estagiário, meu pai era advogado. Eu me iniciei na advocacia no escritório dele, mas era um advogado no estilo muito antigo, sabe? Aquele advogado que redigia e datilografiava ele próprio as petições, fazia o fórum todos os dias, à 13h, ele ia visitar os cartórios do fórum e depois voltava para atender os clientes que se sucediam na sala de espera, não tinha essa coisa de marcar a hora. E naquela época, Laura, era como o advogado, ou pelo menos meu pai, era quase que um confessor, um conselheiro, um padre, um rabino dos clientes, e tinha uma ascendência muito grande sobre eles, no sentido, não, esse negócio você não vai fazer, esse negócio você vai fazer. E eu comecei a minha advocacia, ou pelo menos meu contato com a advocacia, com esse tipo de profissional. Logo depois de me formar, eu achei que a advocacia estava mudando no mundo, eu resolvi fazer uma parada, fui fazer um curso de mestrado nos Estados Unidos, e quando eu voltei de lá, eu já voltei com uma visão diferente da advocacia, num sentido mais empresarial, e já me associei a um escritório maior, e aí mudei o rumo da minha carreira como advogado. E como advogado fiquei, trabalho até hoje, como você disse, são 55 anos de formado e de inscrição na OAB. Meu número é ridiculamente baixo, então de inscrição. Então, mas eu sigo igual, quer dizer, é a coisa que é um desafio todos os dias, me encanta a advocacia. Em nenhum momento eu posso ter tido contratempos, desgostos com algum cliente, muitos desgostos com juízes, mas não me arrependo, nunca me arrependi um dia sequer desse caminho que escolhi. Inclusive, depois, como professor de direito, acho que essa junção das duas coisas preencheu a minha vida, e eu diria que até hoje não me arrependo de nenhum desses dois caminhos. A única coisa que eu não aprendi nesses anos todos de advocacia, e isso é uma falha, talvez, Laura, eu não aprendi a perder. Eu não sei perder. Realmente, quando eu perco uma causa, ainda aquela que você começa sem nenhuma esperança e depois que você perde, não, eu vi que eu ia perder, ainda assim eu não consigo digerir isso muito bem. Fora isso, eu me acostumei com quase tudo.
Não, com certeza está em tempo de aprender coisas novas. Eu li um discurso seu assumindo lá como professor titular da USP, e ali fica bem claro o carinho que você tem por ser professor, né? E aí uma outra pergunta é a seguinte: qual foi o seu primeiro contato com a arbitragem, que acaba sendo o foco aqui do nosso canal? Ou foi lá na Califórnia? Ou eu devo perguntar se foi com direito internacional e depois migrou para arbitragem? Conta isso. Eu, com a arbitragem, como você sabe, não era matéria do meu currículo no início da segunda metade do século passado. A arbitragem era um instituto que constava da lei do direito positivo brasileiro, da lei processual, mas era totalmente ignorada. Mais que ignorada, era totalmente desconhecida. Eu, quando fui fazer o meu mestrado na Califórnia, na Universidade da Califórnia, Berkeley, eu ouvi falar de arbitragem. Né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar, no sentido de uma forma de solução de pendências de natureza patrimonial. Me interessei, e quando voltei para o Brasil, aí eu fiz o curso de doutorado no Brasil, e meu orientador de doutorado foi o professor Ineu Strenger, que era um devoto da arbitragem e um batalhador para que a legislação mudasse, para que o direito brasileiro fosse mais amigável possível, porque a legislação que nós tínhamos no Código de Processo de então, ela praticamente inviabilizava a arbitragem, porque você tinha a cláusula compromissória no contrato, mas depois, para instaurar o procedimento arbitral, você precisava assinar um compromisso. E, obviamente, no litígio, não era fácil que ambas as partes, num processo litigioso, sentassem para firmar o compromisso. Então, a arbitragem fracassava, ela nunca funcionava. E eu comecei a atuar, me interessei por orientação do professor Strenger, estudei o caso, e aí acabei atuando em algumas arbitragens internacionais. E aí peguei gosto pelo tema. Até um dos primeiros artigos que eu escrevi, muito, muito antigo, é da década de 70, se eu não me engano, chamava-se Deficiências da Arbitragem Comercial no Brasil, em que eu mostrava, naquela época, que era um instituto que podia ser extremamente importante para um país que, na época, procurava se abrir para o mundo, né? O Brasil buscava, nos anos 70, uma abertura comercial, se expor comercialmente ao mundo, e a arbitragem era uma forma de garantir ou de dar uma certa segurança para o investidor, para o empresário estrangeiro que queria vir atuar no Brasil. Então, eu escrevi esse artigo e, posteriormente, a história toda nós sabemos, no fim, já na década de 90, alguns advogados, e com o auxílio político importantíssimo do então senador Marco Marcial, conseguem, em 96, a gente ter uma lei de arbitragem que, enfim, reinventa a arbitragem no Brasil. O meu contato é anterior a isso. Eu já tinha tido algumas arbitragens internacionais, algumas muito interessantes, tinha tido arbitragens, inclusive, eu tive 2 casos como advogado, num tribunal arbitral chamado, um tribunal arbitral privado da Fórmula 1, que é um tribunal que, eu não sei se isso existe ainda, eu não estou ligado, mas na época eu estava ligado a alguns diretores e pilotos da Fórmula 1, o Brasil tinha uma participação grande de pilotos na Fórmula 1 naquela época, e a Fórmula 1 tinha um tribunal arbitral. E eu atuei em 2 arbitragens como advogado nesse tribunal arbitral. Atuei também na CCI, em arbitragens, e depois, quando a lei chegou, lá em 96, e se consagra no início do século XXI, com a decisão do Supremo, dizendo que a arbitragem era constitucional, aí começam a surgir as arbitragens, muito timidamente, e aí o pessoal, os advogados, estavam procurar um árbitro. E aí descobriram que eu tinha feito algumas arbitragens como advogado, comecei a ser indicado e não parou mais. Eu continuo sendo indicado como árbitro, continuo advogando em arbitragens. Eu mencionei no começo que sou um advogado por vocação e por
resiliência, né, como diz o Piton, eu tive que aprender esse ofício da imparcialidade, né, porque o advogado ele é parcial por excelência, né, o advogado, muito embora ele escreva por procuração, na verdade, ele acaba acreditando um pouco nas razões do cliente. E o árbitro tem que ter essa característica básica da imparcialidade. E eu que antigamente começava a ver um jogo de futebol entre Uganda e Turquemenistão, e em 10 minutos eu estava torcendo para um dos times. Quer dizer, não tinha essa vocação da imparcialidade. Mas o hábito do cachimbo faz a boca torta, então o hábito da arbitragem desenvolveu em mim essa vocação da imparcialidade. Entendi. Bom, tinha uma pergunta que eu tinha pensado em fazer aqui, lendo uma série de artigos, você é mencionado às vezes como um contenciosista ou por vezes como um arbitralista. E essa até na esteira dessa sua resposta aí, você se identifica mais com algum ou você acha que isso é indissociável? Assim? Eu diria, pode ser que eu esteja ultrapassado nisso, como em outras coisas, mas eu acho muito importante, estou falando agora da formação do advogado, uma passagem pelo contencioso. Eu acredito que o contencioso, seja ele arbitral, seja ele judicial, é uma escola muito importante para ensinar o advogado, o árbitro, o jurista a pensar o direito. É no contencioso que a gente percebe, por exemplo, as fragilidades de um contrato. Então, quando eu vou redigir um contrato, eu me lembro daquela fragilidade e tento evitá-la nesse contrato novo que eu estou fazendo. Então, eu diria que hoje, só respondendo objetivamente a tua pergunta, eu sou mais árbitro que advogado. Por opção, né? Por opção. Eu acho que chegou um momento da minha vida que o contencioso é extenuante. Né? Você, para ser um bom advogado de contencioso, é um trabalho diuturno, de equipe, né? Eu sempre trabalhei em equipe, mas que consome muito tempo, que exige muita dedicação. Então, eu tenho, de certa forma, diminuído um pouco, não evitado, porém diminuído um pouco, a minha atividade de advogado de contencioso. E como tenho sido frequentemente indicado para atuar como árbitro, que também acho que é uma atividade do advogado, ao contrário do que acham alguns, o fisco estadual ou o fisco federal, que acha que ser árbitro não é uma atividade do advogado. Eu acho que é essencialmente uma atividade do advogado, como é uma atividade do advogado aconselhar numa transação imobiliária ou fiscal. Mas, enfim, eu tenho dividido o meu tempo agora de forma não muito equitativa. Eu tenho atuado mais em arbitragem do que na advocacia do contencioso, mas convivo nas duas. Não abandonei nenhuma, quer dizer, apesar do incremento da arbitragem, não abandonei a advocacia do contencioso. Entendi. Com base nessa sua experiência rica em arbitragem internacional, ou seja, você está na arbitragem antes dela propriamente ser uma realidade no Brasil, e na arbitragem aqui, desde a lei também, você acha que a arbitragem brasileira tem alguma característica específica? Ou seja, o que seria a tropicalização da arbitragem? Alguma coisa que, comparado com o resto do mundo, é muito peculiar da arbitragem no Brasil? Porque no Brasil a gente tem essa característica, né? As coisas no Brasil acabam ficando diferentes, né? Para o bem ou para o mal, sem crítica aqui. Você acha que a arbitragem tem uma característica mais tropical da arbitragem? Olha, eu acho que não há ainda. A arbitragem ela é internacional por natureza. Então, ela tem essa característica que ela não perde. Obviamente que uma arbitragem doméstica, em que você está numa Câmara brasileira, com lei brasileira, com partes brasileiras, aí você tem toda a cultura brasileira incidente sobre esse processo arbitral. E você falou bem, para o bem e para o mal. Para o bem,
porque a arbitragem no Brasil ela tem, não vou dizer, no relacionamento entre advogados e partes, ela tem essa visão muito brasileira, muito tropical do bom relacionamento, que em outros lugares do mundo ela é extremamente formal. Eu me recordo, se você me permite, eu tinha tive uma arbitragem que eu era advogado na London Court, ela de arbitragem, né, que era em Londres. Tivemos uma audiência, eu fui para essa audiência, um dos árbitros era brasileiro. E esse árbitro, não só eu conhecia dos tempos da faculdade, era meu colega de departamento na faculdade de Direito, era meu amigo pessoal, eu o conhecia bem. Não era meu amigo pessoal, mas eu tinha um bom relacionamento, um relacionamento muito franco e cordial com ele. Então, quando eu cheguei na audiência, nós tínhamos ao nosso lado um grupo de advogados ingleses também, que advogavam para o mesmo cliente. Éramos nós brasileiros e um escritório inglês. Então, eu fui cumprimentar esse advogado em terras estrangeiras, e o brasileiro no exterior fica mais efusivo, né? Qualquer brasileiro é brother quando você encontra nas ruas do exterior, salvo em Miami, que é muito brother. Mas, de qualquer maneira, quando eu o encontrei, abracei, tudo bom, tal. Quando eu voltei para o meu lado da mesa, a advogada inglesa falou, olha, é melhor você não dar essas demonstrações que você conhece o árbitro. Isso pega muito mal com o tribunal. E eu falei, tá bom, vou tentar me preservar. Se eu contasse para ela que ele havia perguntado se a gente queria... tua esposa está aí, vamos jantar junto hoje à noite. Se eu contasse isso para ela, ela renunciava ao caso. No mínimo isso. Então, nós não temos isso. A arbitragem brasileira é mais cordial. Agora, o que eu acho de ruim, você falou uma coisa que me incomoda, essa coisa da tropicalização, que talvez funcione em motor de automóvel, mas no direito funciona mal. Todos aqueles institutos que eu vejo, que a gente tenta importar para cá, acaba dificultando. E a gente tem feito muito isso com a arbitragem. Se mais adiante a gente tiver oportunidade, eu posso até mencionar, que é uma das críticas que eu faço, que a hora que a gente traz para uma arbitragem 100% nacional, costumes ou práticas processuais do direito processual estrangeiro, complica. Eu vou dar um exemplo. Cross-examination. Há árbitros no Brasil que querem utilizar o sistema da cross-examination da common law, que é aquela que a testemunha dá um depoimento escrito, obviamente instruída por um advogado, obviamente, porque que o advogado junta esse documento no processo, obviamente ele só vai juntar se for favorável a ele, senão ele não junta. Então eu já acho que isso está viciado, esse depoimento está viciado. Tá bom, mas se eu posso fazer a cross-examination, eu levo a testemunha para a audiência, mas eu só posso perguntar sobre o que ela escreveu. Eu não posso perguntar sobre o que ela sabe. Eu estou limitado pelo sistema da cross-examination ao que ela escreveu. Então, Lauro, eu vejo isso com muita frequência no direito americano, no direito inglês, sobretudo no americano. Na cross-examination, o advogado não quer tirar a verdade da testemunha. Ele quer destruir a testemunha, buscar contradição, buscar a mentira ali atrás. Para quê? Para desacreditar aquele testemunho escrito. Então, a gente, quando traz essa solução de prova para o direito brasileiro, tropicaliza errado. Então, eu já vi as piores experiências na utilização, por exemplo, desse instituto tropicalizado. Outros dão certo, né? Você, por exemplo, o que eu vejo que está funcionando razoavelmente bem é a produção de documentos, que no direito americano, no direito inglês, a parte é obrigada a fazer prova contra si própria, né? Ela é obrigada a juntar documentos no processo, ainda que esses documentos sejam contrários a ela. Nós temos isso agora no Código de Processo e nós estamos importando isso na arbitragem. Mas eu sempre penso, será que eu sou obrigado a juntar
um documento que acaba com a minha tese, acaba com a minha defesa, e eu não tenho aquele direito constitucional, claro, é do direito penal, mas que hoje em dia vale para qualquer um, até para depor na CPI, que você não é obrigado a fazer prova contra você mesmo. Quer dizer, eu sou obrigado a juntar na arbitragem um documento que faz prova contra mim. Então, essa importação tem que ser feita. Aquilo que ajuda, sem dúvida, é bom, mas com cuidado, quer dizer, com muito cuidado, porque senão a gente estraga um instituto estrangeiro, quer dizer, porque aplicar um instituto estrangeiro mal não é aplicá-lo. E estraga, complica a própria arbitragem brasileira. E eu tenho visto isso com frequência, alguns árbitros que, eu vi uma vez numa aula, quando eu estava fazendo mestrado, não sei aonde, que é essa coisa da cross-examination, por exemplo, é maravilhosa. Ele traz isso para a arbitragem e aí, a meu ver, complica o processo. É óbvio, eu vou até, só para concluir algumas coisas funcionam bem. Eu falei da produção de documentos, que, a meu ver, tem aí esse contraditório constitucional, mas, por exemplo, a testemunha técnica, né? A testemunha que não sabe dos fatos, né? Ela não tem noção do que aconteceu, mas ela vai dar um depoimento de natureza técnica. E ela é paga pela parte para fazer isso. Mas se você imaginar 20 ou 30 anos atrás, uma testemunha fática chegar para o juiz e falar, não, eu estou aqui porque me pagaram, ele era preso. E hoje nós temos na arbitragem, e eu acho que funciona bem. Muitas vezes, com uma boa testemunha técnica, você pode dispensar uma perícia. Bom, eu vou aqui aproveitar da prerrogativa de não advogado e fazer uma pergunta para o Lauro mesmo. A testemunha técnica e o perito, qual é a diferença? Isso é uma curiosidade minha. Talvez quem está nos assistindo saiba. A testemunha técnica é alguém que a parte arrola como testemunha. Por exemplo, você tem que arrolar testemunhas. Eu posso arrolar testemunhas fáticas, que são aquelas testemunhas que, não, eu vi, eu estava passando, o guindaste caiu na cabeça, alguém que viu o fato e que depõe sobre fatos que conhece. A técnica não viu nada, mas ela depõe sobre aspectos técnicos do processo. Então, eu trago um geólogo para dizer se naquele terreno a geologia era de um ou de outro modo. Ele vai falar sobre o terreno, não sobre o caso. Ele vai falar sobre a pesquisa, a amostragem geológica, e não sobre a briga das partes. Então, mas ele é contratado, arrolado e pago pela parte. Lauro, pode equivaler a essa testemunha técnica a uma perícia, a uma legal opinion, um parecer jurídico. Então, você pede um parecer para o advogado, ele dá um parecer técnico, assinado por ele, não por procuração, quer dizer, é a convicção dele. Eu acho que, ante esses fatos, o bom direito é esse. E você junta isso no processo e paga lá o parecerista. A gente transpõe isso para o aspecto técnico, não jurídico. Então, você traz um médico para dizer que aquela cirurgia é feita de tal maneira, um engenheiro, enfim. Então, isso é a testemunha técnica. O perito, ele é um perito, não assistente técnico. Ele é um órgão do tribunal arbitral. Ele é assessor do tribunal arbitral. É alguém que o tribunal nomeia, neutro, para trazer ao tribunal informações técnicas que auxiliem o tribunal na decisão. Então, é alguém que é pago por ambas as partes, é alguém em quem o tribunal confia, e o perito, então, é como no judicial, ele auxilia o tribunal na formação da sua convicção. Obviamente que a testemunha técnica, também como qualquer testemunha, tem que ser vista com um certo cuidado. Eu tenho um caso muito interessante, nós discutíamos, era uma arbitragem que eu era árbitro, e versava sobre a construção de uma usina hidroelétrica. E havia na construção, houve um grande aumento de custo na construção
porque encontraram uma falha geológica no solo. Essa falha precisou ser preenchida com concreto, enfim, teve uma solução técnica muito mais cara e mudou o preço. Então, a discussão era quem paga mais, a construtora ou a dona da obra. Aí, então, as partes diziam, não, era da obra, é o dono da obra, não, é a construtora. E cada uma trouxe o seu perito em geologia. Doutor Lauro, juro, de manhã veio um perito de uma parte, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, cadeira Geologia, e assim se apresentou. Professor, era possível, era provável encontrar esse tipo de solo, essa falha nesse tipo de solo? Resposta do professor: era mais fácil encontrar uma rocha lunar naquele solo do que encontrar esse tipo de falha. Tá bom, puxa vida, né? Realmente é isso. À tarde vem o assistente, a testemunha técnica da outra parte, também professor, da mesma escola, do mesmo departamento, a mesma pergunta. Professor, era possível encontrar esse tipo de falha nesse solo? Um aluno de segundo ano da Politécnica sabe que nesse solo se encontra sempre esse tipo de falha. Então, tá bom, aí não ajudou nada, né? Porque aí ficamos entre a cruz e a caldeirinha. Mas e aí a gente teve que recorrer ao nosso perito. O nosso perito, o perito do tribunal, é que decidiu, enfim, não vem ao caso qual foi a decisão. A decisão é que realmente foi uma surpresa, mas não vem ao caso. Mas, então, às vezes você se confronta com esse tipo de situação. Porém, muitas vezes ajuda. Né? Eu tive casos em que a testemunha técnica foi extremamente útil. Enfim, bom, voltando à tua pergunta, desculpe ter me alongado, essa é a distinção entre o perito, que é um assessor do tribunal, e a testemunha técnica, que é um colaborador da parte. Não, perfeito. Você já respondeu até uma outra pergunta que a gente tinha aqui sobre casos inusitados. Eu acho que essa foi ótima. Mudando um pouco aqui, também nessa minha pesquisa, eu descobri que você tem uma destacada atuação como mediador. E a minha pergunta aqui é uma curiosidade. Como que se deu essa atividade? E qual que é a sua visão da mediação no Brasil? E aí, emendando um pouco mais na pergunta, você acha que esses tempos que a gente está vivendo, onde a imprevisibilidade ficou mais forte, ele impulsiona a mediação, cria mais condições para um crescimento da mediação? Para dizer a verdade, eu devo confessar, há alguns anos atrás eu tinha um certo preconceito em relação à mediação. Talvez porque eu estava mal informado, certamente, e há uma certa confusão, esse preconceito existe entre muita gente, porque quando se fala em mediação, normalmente a pessoa pensa em terapia de casal, sabe? Aquela coisa assim do psicólogo que tenta compor um casamento que já acabou e sempre dá errado. Né? Terapia de casal, eu não sei, todos os que eu conheci até hoje, eu não me recordo nenhuma exceção, quase todos terminaram em divórcio. Mas, enfim, eu acho que tinha essa conotação. Com o tempo eu fui e aí, Laura, vamos dizer, a minha teoria veio da prática. A vida inteira eu tinha trabalhado como advogado de empresa e negociei centenas de contratos entre empresas, centenas, não sei quantos, muitos, e sempre com uma visão construtiva. Eu nunca fui o advogado que dizia, não, isso não pode. Eu nunca fui o advogado censor, aquele que diz, não pode fazer esse contrato. Eu sempre fui, não pode fazer desse jeito, mas vamos encontrar um jeito que dá para fazer. Eu sempre tive, vamos dizer, essa visão construtiva da advocacia, ajudando o meu cliente. Num determinado momento, isso há uns 10 anos, 8 anos atrás,
alguém me liga, olha, nós estamos com uma briga muito séria, queremos resolver, somos parceiros em outros negócios, não queremos brigar, a solução é ir para a arbitragem, mas a gente queria tentar uma mediação. Você gostaria de ser um mediador? Eu nunca tinha sido, eu falei, olha, eu não tenho nenhuma experiência como mediador, mas vamos lá. E deu certo. E a partir daí, eu fui sendo indicado, em alguns casos, muito menos que em arbitragem, né? Eu sou muito mais árbitro que mediador, e, de certa forma, fui aprendendo em pleno voo. Eu me desculpo com os mediadores profissionais que fazem cursos técnicos. Eu aprendi, depois eu fui ler, né? Eu criei o meu estilo, a minha técnica, e depois eu fui estudar um pouco. Posso dizer hoje que, nos últimos tempos, tenho feito algumas mediações com sucesso. Olha, coincidentemente, ontem, nessa semana, eu concluí uma mediação em que, para você ter uma ideia, quando as partes sentaram na mesa, uma das partes estimava que tinha um crédito superior a 200 milhões de reais e a outra parte estava disposta a pagar 3. Fizemos um acordo. Não vou mais longe, eu não sei quando é que isso vai ao ar, porque ainda não assinaram, mas fecharam, não deram as mãos por causa da pandemia, mas deram um toquinho de punho, e fechamos o negócio num valor em que ambos ficaram insatisfeitos. Porque um vai receber menos do que queria, o outro vai pagar mais do que desejava, mas vão resolver um problema e não vão para uma pendência em que o resultado é incerto e o custo é maior. Então, eu vejo hoje a mediação como uma solução interessante para quem quer resolver, para quem quer ganhar tempo, para quem quer saber quais são as armas do adversário. Aí a mediação na verdade, é uma armadilha. Mas se você tem boa fé no sentido de tentar encontrar uma solução, eu vejo futuro na mediação. Agora, o meu estilo é um estilo diferente. Quer dizer, há mediadores que deixam às partes a solução do negócio. Eles fazem cara de paisagem e assistem à construção do acordo entre as partes. Eu sou um mediador mais intervencionista. Parece que isso, para uma determinada técnica, não é das melhores, mas eu digo, cara, separadamente, não na frente do outro. Numa reunião com um dos lados, eu digo, amigo, você não tem a menor chance com essa tese. Se eu fosse árbitro, você não teria uma chance em 1000. Então, vamos tentar fazer um acordo, porque você não vai ter sucesso. Eu uso essa forma de convencimento. Eu me lembro, só para concluir, o Luiz Fernando Veríssimo, o escritor, ele tem ainda, faz tempo que eu não o leio, não sei se ele está bem em saúde, ou se ficou recluso na pandemia, mas o Veríssimo tinha um personagem que chamava, era um analista, né? Um psicólogo, ele dizia que era o analista de Bagé. Então, esse analista de Bagé, quando perguntavam qual era a técnica dele para solucionar os problemas psicológicos dos seus clientes, ele dizia assim, soluciona o problema no joelhaço. Ele dava um joelhaço na parte e resolvia o problema. Eu sou um mediador meio que usa, às vezes, o joelhaço. E às vezes dá certo. Eu diria que o meu currículo de mediador ele é positivo, né? Eu tenho mais sucessos que insucessos. Estou com mais medalhas de ouro. Mas aí fazendo também até uma defesa aqui dos mediadores mais convencionais, os seus cabelos brancos e os seus anos de professor e árbitro lhe dão um joelho mais potente, né? Então, assim, as partes falam, pô, peraí, não é um mediador aqui que está falando, né? É o professor. Então, eu acho que isso ajuda também essa... E aí, só uma parte da pergunta que acabou escapando. E você acha que a pandemia e essa imprevisibilidade deixou isso mais viável, a mediação? Ou não mudou nada? Não, a meu ver, o que mudou é que os empresários passaram, e os advogados, hein?
quem recomenda a mediação em geral é o advogado. Os advogados, os empresários, os clientes, né, passaram a ver que a mediação podia ser uma solução, e não acho que isso tenha a ver com a pandemia. Isso tem talvez a ver com alguns insucessos da arbitragem. A arbitragem, a meu ver, chegou num momento que precisa de uma revisão no Brasil, né? Que a revisão dos 10 mil quilômetros está na hora de fazer. Eu acho que partes da arbitragem estão desgastadas, precisa trocar as pastilhas, precisa dar uma limpada no motor da arbitragem, porque estou convencido que há alguns problemas que foram se agudizando na prática e alguns empresários têm receio da arbitragem. Obviamente, não gosta de arbitragem quem perdeu a arbitragem, né, quem perdeu uma arbitragem, mas eu não creio, respondendo a tua pergunta, sem me alongar, não creio que a pandemia incentivou uma ou outra. Eu acho que foi um conjunto de fatores. E aí, uma outra questão, até antes da gente entrar nessa revisão da arbitragem, que acho que a gente tem feito aqui uma série de entrevistas com advogados internos de empresa, pelo canal Arbitragem. E a gente tem ouvido coisas bastante interessantes. E aí, uma pergunta antes da gente entrar nessa, assim, você acha que essa característica litigante, ela é do brasileiro, ela é do advogado brasileiro, ou ela é do empresário, ou ela é geral? Você acha que isso é uma característica? Não, eu não acho. Eu diria, por exemplo, tem um pouco disso da nossa herança lusitana, né? De eu te encontro no fórum, né? Então, não vou discutir mais com você, te encontro no fórum. Isso existe. Mas, obviamente, se você comparar com outras culturas, com outros povos, nós somos muito menos litigantes do que os americanos, por exemplo. Então, eu acho que a gente está aí no médio, na parte média, um pouco acima da média do litígio. Quer dizer, nós não somos apaziguadores por natureza, mas também não acho que nós tenhamos o espírito do litígio inerente. E a gente tem um pouco essa coisa que a gente herdou, mas do lusitano, da herança do encontrar o outro no fórum, mas eu acho que a gente não é dos piores, não. Eu acho que tem espaço. Veja, a mediação só funciona quando os dois acham que tem razão. Ou mesmo, porque brigar, quer dizer, qualquer tipo de litígio judicial ou arbitral toma tempo. Custa dinheiro, é verdade, mas se eu sei que eu vou perder, tem muito empresário que acha melhor eu perder daqui 2 ou 3 anos, daqui a 10 anos no judiciário. O que não é verdade. Hoje em dia, eu tenho convencido meus clientes que é melhor resolver logo, porque na arbitragem ou no judiciário, na situação atual da moeda brasileira, não sei o que vai acontecer nos próximos anos ou meses, você tomar um juro de 12% ao ano sobre a sua dívida líquida e certa é caríssimo. Se você somar juro mais correção monetária, é o melhor rendimento do planeta. Claro, não conta, sei lá, Afeganistão, mas de mercado civilizado, ninguém tem 12% mais 4, 5 de inflação. Então, é bom negócio você ser credor de algo e ganhar no judiciário e demorar 5, 6 anos. Na hora que você vai ver a conta dos juros, você vê que não valeu a pena. Então, o caro passa a ser o custo da condenação. Recentemente, repercutiu bastante aqui com a LARD a judicialização da arbitragem. E aí a gente leu manchete do tipo: cresce o número de sentenças arbitrais anuladas. Algumas matérias até diziam a tendência de aumento das anulatórias. E aí eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Você acha que isso é um movimento ou que isso é parte do processo? Ou seja, está previsto na lei e tal? Primeiro, quanto mais cresce o número de anulações, porque cresceu o número de arbitragens. Então, mas se você verificar se o número de arbitragens cresceu 50%, o número de anulações cresceu 5%.
O problema é que não é notícia o fim de uma arbitragem que a parte perdedora cumpriu. É notícia uma arbitragem imensa em que uma das partes perdeu, foi ao judiciário e anulou. É uma arbitragem. E nós temos um caso aí que repercutiu muito, é uma. E se a gente olhar o que deu de artigo, o que deu de comentário, o que deu de notícia, essa uma arbitragem, a gente nota que não há. Realmente o judiciário continua muito tolerante, muito, vamos dizer, colaborador da arbitragem. Agora, tem havido, Laura, decisões muito ruins. Muito ruins. E eu acho que esse que é o grande problema. Não sei se você vai me perguntar sobre, por exemplo, o sigilo da arbitragem, a confidencialidade da arbitragem. Eu acho que esse é um dos problemas sérios da arbitragem. Eu dou uma sentença ruim e saber que ela vai ficar escondida. Se eu souber que a minha sentença é pública, tá bom, posso, vamos dizer, esconder, tirar dados relevantes que possam afetar a concorrência, tudo bem, mas eu sou muito a favor da publicidade da arbitragem. Eu tenho visto que a confidencialidade tem sido um fator de incentivo às más sentenças. Quer dizer, então, eu tenho um árbitro que tem um monte de arbitragens, ele não se dedica mais a esse monte de arbitragem como se dedicava antigamente. Ou eu tenho um árbitro, tem uma só arbitragem e ele vai cuidar de outras coisas em vez de cuidar de uma boa sentença. A grande vantagem que eu via na arbitragem era a possibilidade dos árbitros conhecerem detalhes da pendência, detalhes. E não como o juiz que conhece, sabe, até a página 2 do processo. Então, voltando, não acho que esteja aumentando o número de anulações. A judicialização é decorrência do aumento de decisões, do aumento de processos arbitrais, mas se você verificar os indeferimentos, as improcedências das anulações, é muito maior. Muito. O judiciário tem sido muito pró-arbitragem. Muito maior do que as anulações. Não, eu vou te perguntar sobre sigilo, sim, já era a próxima. Então, e aí também, voltando a essas conversas que a gente tem tido com as partes, a gente ouviu de uma parte outro dia o seguinte: falou, olha, eu escuto uma alegação dizendo o sigilo é importante para as partes, mas eu mesmo, parte, nunca fui ouvido a respeito. E ela falou, às vezes eu preferia ter um conhecimento de sentenças, ainda que suprima algumas informações e tal, para poder ter uma previsibilidade, do que o sigilo. Talvez eu abra a mão de um pouco de sigilo para ter essa previsibilidade. E aí eu queria saber, você acha que isso é uma tendência, como a CCI já começou e outras estão estudando, e essa discussão tem aumentado? Você acha que essa diminuição do sigilo, ou seja, essa seletividade do sigilo, ela vai ser uma tendência? Sem dúvida, Laura. Eu acho que eu tenho discutido isso muito, a gente tem feito aí, e não sei se você aí no Observatório acompanha as reuniões das câmaras, os seminários, o tema do sigilo está na cena, está sob os holofotes. Muitos dizem, não, o sigilo é um dos elementos importantes na venda da arbitragem. Então, vamos preservar algum tipo de sigilo naquilo que merece sigilo. Agora, a meu ver, o sigilo se preserva as partes da divulgação da briga, por outro lado, prejudica as partes, a meu ver, por uma espécie de licença para matar que acaba dando para os árbitros, que não todos, em alguns, se escondem atrás dessa muralha, dessa máscara do sigilo, para cuidar menos ou para se dedicar menos à decisão. Tem sido um tema muito discutido. Eu, pelo menos, tenho falado muito sobre isso e tenho ouvido falar. Acho importante. Não sei qual é o meio termo, acho que discutindo a gente vai chegar lá. Mas eu acho que esse é um dos pontos importantes na revisão dos 10 mil quilômetros da arbitragem.
Legal. Mas uma pergunta mais leve, então, também lendo sobre você, eu fiquei curioso. Você desempenha uma série de papéis. Você está desde o pré-arbitragem no Brasil, atua como árbitro, advogado, expert, doutrinador, professor, e agora como mediador também, ainda que seja no joelhaço. A gente pode até fazer uma tese sobre esse estilo de mediação. Você cria uma espécie de heterônimo interno para isso? Ou seja, quando você está lá sentado como árbitro, você veste uma carapuça como advogado, ou isso tudo é muito fluido para você? Eu acho que tudo decorre de uma experiência de, sei lá, de 5 décadas de convivência com o direito. Eu tenho todas essas, vamos dizer, essas facetas, mas no fundo, elas são ramos de um tronco comum. Eu acho que são lados são multilados de uma mesma personalidade. O único, talvez, que não seja, não venha desse tronco comum, eu posso te relatar rapidamente, se você me permitir, que é um dos lados da minha personalidade que também às vezes chama atenção. Eu estava dando uma palestra numa cidade do interior de São Paulo, era o início da semana jurídica, numa cidade, havia várias faculdades ali da região reunidas. Eu fui para dar essa palestra e me disseram que era uma palestra de abertura do curso, tal. Eu fui para lá achando que ia ter, sei lá, 100, 200 alunos. Aí, quando eu estava no avião indo, era uma cidade mais distante aqui, mas no estado de São Paulo, aí eu perguntei para o pessoal que estava me levando, mas escuta, quanta gente vai ter? Ele falou assim, olha, até ontem nós tínhamos 1.000 pessoas. Eu falei, como? 1.000. Era um cinema da cidade, lotado com gente no chão. Bom, obviamente eu tive que mudar toda a palestra, né? Para 1.000 pessoas você não dá palestra, você faz um stand-up. Dei lá a minha palestra, contando história, tal. Terminada a palestra, eu desço para o auditório e vem um monte de alunas, sobretudo alunas, né? Meninas, professor, podemos tirar uma foto? Nossa, eu fiquei, puxa, foi um sucesso a minha palestra. E tal, vem, junta todo mundo, tal. De repente, nós estávamos ali com umas 30 meninas em volta, tal. Uma grita, Antonieta, corre aqui para tirar uma foto com o pai do Luciano Huck. Aí eu vi que era uma faceta que eu não tinha contado com ela e que, infelizmente, ou infelizmente, na realidade, era um dos aspectos que tinha contado ali naquela palestra. Mas, enfim, fora essa, que é um problema absolutamente biológico, todas as outras, Lauro, são frutos da mesma árvore. Sabe que quando eu estava preparando as perguntas, eu pensei em botar, eu falei, quer saber, não vou falar nada. Mas eu lembro uma palestra que você foi presencial nos tempos. Aliás, o último evento presencial que eu fiz foi aquele que a gente fez em Nova York e você estava lá. Espero que em breve a gente volte a fazer presenciais. Você se apresentou, eu sou o sogro da Angélica. Eu, assim, no começo eu olhei e falei, eu achei super engraçado aquilo. Então, assim, eu acho que essa é uma faceta, a paciência, né? Mais uma. Só para a gente também encerrar aqui, a gente tem um público jovem, então eu queria te fazer 2 perguntas nessa sequência. Ou seja, em poucas palavras, qual você acha que é o futuro da arbitragem no Brasil? Você já disse que é essa revisão aí, talvez o que você espera? Talvez menos do que você espera, o que você deseja. E uma dica, um conselho que você daria, você tem uma convivência muito grande com alunos, para quem está começando, seja recém-formado e tal. Olha, se tem uma coisa que eu acho que foi importante na doutrina marxista, né, ou na imposição, na divulgação da doutrina marxista, e que funcionava bem, era o Instituto da Autocrítica. A autocrítica que os marxistas tanto divulgaram, eu acho que é um exercício muito bom. Se a gente fizer uma autocrítica agora, e eu acho que a gente está fazendo, Laura,
se a gente fizer essa revisão necessária, ver o que está dando certo depois de 25 anos de lei, o que está dando menos certo, o que devemos melhorar, o que devemos corrigir, eu não tenho dúvida nenhuma que os próximos 25 anos serão melhores do que os primeiros. Eu vejo para a arbitragem, desde que aparadas algumas arestas e essa autocrítica da família arbitral, né, dos arbitralistas, eu acho que ela é uma fórmula maravilhosa para a solução de litígios empresariais, litígios de natureza patrimonial. Para o jovem advogado, eu acho que é uma alternativa, sem dúvida, que goste do contencioso, eu recomendo. E, infelizmente, você mencionou, uma das maiores escolas, né, para você se inserir nesse mundo eram os congressos, eram as convenções, eram os seminários presenciais. Não porque as aulas eram melhores, ou as palestras eram melhores ou piores, porque as aulas eram melhores ou piores. O importante, e você que é um fazedor de eventos, sabe disso muito melhor do que ninguém, é o intervalo da palestra. É a hora que todo mundo vai lá para fora, comenta a palestra, faz interrelacionamento, conhece gente. Isso vai voltar, eu não tenho dúvida. Então, para o jovem advogado, estar atento aos congressos, às convenções, estudar a arbitragem, porque eu acho que, como alternativa profissional, é muito boa. Obviamente, eu acredito que o ano que vem a gente já deve, né, com a quinta dose da vacina, sexta dose da vacina, em algum momento a gente vai reduzir esse impacto. Tá bom, pode durar o resto até o fim do século, tudo bem, mas se a gente estiver protegido, a gente vai voltar, você vai voltar a fazer as suas reuniões, e nós teremos a possibilidade de usar o intervalo, o almoço, o jantar, para aprender a arbitragem. E eu acho que para o jovem arbitralista, acredito muito, como eu sempre acreditei. Antes dela chegar aqui, eu já trabalhava com arbitragem. Então, eu acho que é uma solução dentro do campo do direito. Agora, para concluir, você só vai ser um bom arbitralista porque a arbitragem é jurisdição. A arbitragem é a aplicação do direito para a solução de pendências. Então, você só será um bom arbitralista se conhecer direito. A teoria geral do direito, a teoria geral do direito civil, a teoria do direito comercial, o direito societário. Conheça o direito, porque se você não conhecer bem o direito, a arbitragem é um bisturi nas mãos de alguém que não tem a firmeza. Não, perfeito. Só dando um complemento, a gente também não vê a hora de voltar aos eventos presenciais. Eu já falei com todo mundo que eu conversei sobre isso. Vai ser meio a meio, um pouquinho de palestra e metade de coffee break, porque acho que está todo mundo saudoso dessa inter-relação. E para esses jovens, o que a gente tem visto aqui, com um lado bom, se a gente pode dizer isso da pandemia, foi que como a gente virtualizou muita coisa, a gente recebe muita pergunta. E às vezes eu recebo pergunta de gente jovem, assim, como eu faço para ser árbitro? Primeiro que eu não tenho essa resposta, mas eu posso dizer assim, vai ser advogado, depois você não vai ser do dia para a noite, né? Tipo assim, o Carmona às vezes brinca, você faz tanto evento que você já pode ser árbitro. Eu falei, não, já que é para começar, eu quero ser parecerista, que é o melhor de todos. Eu não quero nem ter o trabalho. Quero começar lá por cima, já que é para pular etapas. Muito obrigado. De nada, só para concluir, uma coisa é trabalhar com arbitragem, advogar na arbitragem, outra coisa é ser árbitro. Para você ser árbitro, você precisa ser conhecido daqueles que indicam árbitros. Quem indica árbitro, 99% são os advogados das partes. Como conhecer os advogados das partes? Nesses eventos que, certamente, logo mais você fará. Conhecer advogados que atuam na arbitragem, e é assim que a gente se divulga.
Agora, não tem essa receita para ser árbitro, não tem. Você precisa ser indicado. Receita para ser um bom árbitro é essa: estudar, ser cuidadoso e, acima de tudo, respeitar a arbitragem, porque é um instituto muito, muito, muito delicado. Posso terminar com uma historinha? Claro, vou só também já terminar para terminar com a sua história. Uma vez no começo da arbitragem, eu contei essa história, porque eu vejo que a arbitragem tem um pouco disso. O avô de um neto sabia todas as respostas às perguntas que o neto fazia. Tudo que o neto perguntava, o avô sabia. Qualquer dúvida que ele tinha, o avô sabia, e o neto, muito encucado com aquele conjunto de sabedoria, um dia bolou uma solução. Pegou um passarinho vivo e falou: vou pegar meu avô. Vou pôr o passarinho no bolso e vou falar: vovô, o que eu tenho no bolso? Certamente ele vai adivinhar: um passarinho. Vivo ou morto? Se ele falar morto, eu solto o passarinho. Se ele falar vivo, eu amasso o passarinho e falo: está errado, é morto. Pegou, caçou o tal passarinho, pôs no bolso, estava lá o avô lendo jornal físico, né, de papel, porque avô ainda lê jornal no papel. Estava lá lendo, vai o neto: vovô, o que eu tenho no bolso? O avô acertou: um passarinho. Vovô, vivo ou morto? Assim, vivo, mas muito cuidado com ele. Porque se você qualquer coisa você pode matá-lo. Assim é a arbitragem. Ela está no nosso bolso, viva, mas tem que tomar muito cuidado com ela. Ou seja, qualquer coisa pode destruir essa credibilidade que foi tão difícil a gente construir nesses 25 anos. Lauro, foi um prazer muito grande estar aqui com você no canal e no Observatório da Arbitragem. Estou sempre à disposição e parabéns. O que você faz pela arbitragem é fundamental nesse processo que eu falei de manutenção, de construção, de fortalecimento da estrutura da arbitragem. Não, eu agradeço muito a disponibilidade e é uma característica que eu de fora vejo há quase 20 anos que a gente faz evento e tal. É um instituto com uma autocrítica enorme, ou seja, a quantidade de tempo que vocês dedicam para criticar a própria arbitragem de maneira construtiva e tal é enorme. A energia, o tempo, então eu acho que isso é valioso como poucas coisas a gente vê por aí. Então eu acho que isso eu posso falar como parte interessada, óbvio, mas eu acho isso, eu vejo uma disponibilidade muito grande. Muito obrigado pelo seu tempo e espero revê-lo em breve, presencialmente, seja onde for, para a gente poder conversar e tudo mais. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço, saúde para todos. Para todos nós.